Oi pessoal, meu nome é Lilian, sou professora de biologia e hoje eu vou falar para vocês sobre a tireoide. A tireoide é uma glândula que fica localizada aqui no pescoço e ela tem esse formato de borboleta mesmo, ela é formada por duas partes. A tireoide ela sofre a influência de uma outra glândula endócrina, a hipófise. A hipófise ela secreta esse hormônio, o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, ou também chamado de tireotrofina. Quando o TSH estimula a tireoide, ela vai passar a produzir os seus três hormônios principais. O primeiro deles é a calcitonina. Calci, lembra cálcio. Então a calcitonina está relacionada ao metabolismo e à regulação de cálcio no organismo. Então ela regula cálcio no organismo. Os outros dois hormônios muito semelhantes em sua composição, eles são formados por iodo. Esse hormônio aqui de número 2, ele é o T3. Então isso quer dizer que ele tem 3 átomos de iodo na sua composição. E o T4 tem 4 átomos de iodo na sua composição. A função dos dois hormônios elas são inúmeras dentro do organismo. E a diferença entre eles é que esse T3 aqui, ele é mais potente em resultados do que o T4. Então eles têm a mesma função. Eles vão regular diversos processos do metabolismo do corpo humano, tá? Aqui eu coloquei 2 asterisquinhos porque a ausência de iodo no corpo humano, ela causa uma deficiência na produção desses 2 hormônios aqui. Quando o corpo está com deficiência de iodo, esses 2 hormônios eles param de ser produzidos e a tireoide, para compensar essa pouca quantidade desses 2 hormônios que são muito necessários ao corpo, ela trabalha muito mais e ela aumenta de tamanho. A gente fala que a tireoide ela se hipertrofia. E aí o que acontece? Essa região do pescoço ela vai aumentar de tamanho e vai formar o que a gente conhece como bócio. O bócio nada mais é do que o aumento mesmo dessa região. O bócio é uma doença comum, característica de locais em que as pessoas têm a alimentação deficiente em iodo. Por isso que, por lei, o iodo ele deve ser adicionado ao sal de cozinha para que todo mundo tenha acesso a esse mineral. O iodo ele faz parte, então, dessa molécula dos hormônios. Sem iodo não se formam esses 2 hormônios. O TSH, voltando ao TSH, que é aquele hormônio liberado da hipófise para estimular a tireoide, quando a pessoa está nessa condição aqui, apresenta essa doença, a gente poderia esperar que a condição de TSH poderia também ter diminuído, já que é ele que estimula a tireoide, ou então pensar que ela aumenta. Mas o que acontece? Na verdade, aqui eu coloquei número 1 e 2 porque são 2 hipóteses. A primeira hipótese, no momento em que a pessoa tem deficiência de iodo, a concentração desses 2 hormônios diminui. Então eu poderia esperar que essa concentração de TSH aumentasse a fim de regular a concentração desses 2 hormônios. Mas não é bem isso que acontece. A concentração de TSH permanece constante. Nossa, mas então o que acontece? Na verdade, quando a pessoa apresenta essa doença, a tireoide dela fica muito mais sensível ao TSH. Então, não necessita de uma quantidade maior ou menor, mas sim a mesma quantidade, já que a hipófise é uma glândula independente aqui da tireoide. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima!